Os antigos filósofos estoicos acreditavam que a verdadeira força não vinha da riqueza, da posição social ou do poder político, mas sim da capacidade de controlar a própria mente. Para eles, a invencibilidade não significava ser imune ao sofrimento, mas sim desenvolver uma resistência inabalável diante das adversidades da vida. O que poucos sabem é que havia um princípio secreto dentro do estoicismo que tornou homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto verdadeiramente invencíveis, um conhecimento que foi perdido ao longo dos séculos. Essa fórmula não se trata apenas de aceitar o destino, mas de algo muito mais poderoso: a habilidade de transformar qualquer dor, fracasso ou injustiça em força e aprendizado. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar o sofrimento, fugindo de desafios e buscando conforto. Mas os estoicos sabiam que esse era o caminho mais perigoso. Quanto mais alguém evita a dor, mais fraco se torna. A chave para a invencibilidade mental, segundo eles, está na aceitação total do destino, o conceito de amor fati. Isso significa não apenas suportar os eventos da vida, mas amá-los como parte essencial do seu crescimento. Marco Aurélio, um dos últimos grandes imperadores de Roma e um dos maiores praticantes do estoicismo, escreveu em suas Meditações: o que acontece com um ser humano é próprio da natureza humana. Se não fosse suportável, a natureza não teria permitido que acontecesse. Em outras palavras, tudo o que acontece com você é, de alguma forma, suportável. Você já tem dentro de si a capacidade de enfrentar qualquer coisa, apenas ainda não percebeu. Mas há um detalhe que quase ninguém entende: aceitar o destino não significa ser passivo. Pelo contrário, os estoicos defendiam uma disciplina rigorosa da mente, chamada premeditatio malorum, a antecipação do pior. Eles praticavam mentalmente as tragédias que poderiam acontecer, para que, quando viessem, estivessem preparados. Isso os tornava inabaláveis. Eles não temiam a pobreza, porque já haviam imaginado como viveriam sem dinheiro. Não temiam a dor, porque já haviam se acostumado a encará-la de frente. E não temiam a morte, porque já haviam refletido profundamente sobre sua inevitabilidade. No mundo moderno, onde as pessoas são ensinadas a buscar conforto acima de tudo, essa mentalidade estoica é revolucionária. Imagine se, em vez de fugir dos seus medos, você os encarasse diretamente, todos os dias, até que perdessem o poder sobre você. Imagine se, em vez de reclamar das dificuldades, você as visse como oportunidades para se tornar mais forte. É exatamente isso que os estoicos faziam. Eles treinavam sua mente como guerreiros treinam seus corpos, endurecendo sua psique até que nada pudesse derrubá-los. Mas há um elemento final nesse segredo perdido, algo que poucos compreendem: o controle absoluto sobre a própria percepção. Os estoicos acreditavam que o sofrimento não vem do que acontece, mas da interpretação que damos aos eventos. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso significa que a dor que você sente não está nos eventos externos, mas na sua reação a eles. Se você mudar sua forma de ver as coisas, pode transformar qualquer experiência negativa em algo valioso. Essa foi a verdadeira arma dos estoicos. Eles reescreviam suas próprias narrativas. O que parecia uma derrota se tornava um aprendizado. O que parecia uma humilhação se tornava uma oportunidade de crescimento. O que parecia uma perda se tornava um teste de resiliência. Essa mentalidade os tornava invencíveis. Mas como podemos aplicar isso na vida real? Como podemos treinar nossa mente para atingir esse nível de resistência mental? Para aplicar essa fórmula estoica na vida real, precisamos adotar 3 princípios fundamentais: o domínio da percepção, o treinamento do desconforto e a aceitação ativa do destino. Esses 3 pilares formam a base da invencibilidade mental, permitindo que qualquer pessoa enfrente desafios, crises e até mesmo tragédias sem ser destruída emocionalmente. Vamos nos aprofundar em cada um deles. 1. O domínio da percepção. Você sofre pelo que interpreta, não pelo que acontece. Os estoicos acreditavam que a realidade objetiva não é responsável pelo nosso sofrimento. É a forma como interpretamos os eventos que nos afeta. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pela visão que têm dessas coisas. Isso significa que a dor emocional não vem da perda de um emprego, do término de um relacionamento ou de um fracasso financeiro. Ela vem da narrativa que criamos sobre essas situações. Se acreditamos que uma perda significa que somos fracassados, sofreremos. Mas se interpretarmos a mesma perda como um novo começo, um desafio ou uma lição, a dor se transforma em força. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que não existe sofrimento. Pelo contrário, significa reescrever a história que contamos a nós mesmos sobre o que acontece. Imagine 2 pessoas que passam pelo mesmo problema. Uma delas se desespera, se sente vítima e entra em um ciclo de autocomiseração. A outra vê o problema como uma oportunidade de crescimento, algo que a tornará mais forte no futuro. A diferença entre elas não está na realidade externa, mas no que acontece dentro de suas mentes.
O segredo dos estoicos era esse. Eles treinavam suas percepções para que nada pudesse quebrá-los. Quando algo ruim acontecia, eles imediatamente perguntavam: isso é realmente ruim ou é apenas a minha interpretação? Eles questionavam suas reações emocionais, desafiavam seus pensamentos e buscavam uma visão mais racional e equilibrada dos acontecimentos. Essa prática os tornava inabaláveis. 2. O treinamento do desconforto. Se você nunca sofrer, nunca será forte. Um dos aspectos mais radicais do estoicismo era o conceito de voluntária exposição ao desconforto. Eles acreditavam que, para ser verdadeiramente livre e inquebrável, um indivíduo precisava enfrentar dificuldades por escolha própria. Sêneca praticava a pobreza voluntária. Mesmo sendo um dos homens mais ricos de Roma, passava dias vivendo com roupas simples e comida escassa para provar a si mesmo que poderia sobreviver ao pior. Marco Aurélio, como imperador, dormia no chão em algumas noites, para evitar se tornar dependente do luxo. Epicteto, mesmo após conquistar sua liberdade, vivia de maneira extremamente simples, rejeitando qualquer apego material. Mas por que eles faziam isso? Porque sabiam que o conforto excessivo enfraquece a mente. Quando alguém nunca enfrenta desafios, qualquer pequena dificuldade se torna um grande sofrimento. O mundo moderno prova isso diariamente. Pessoas entram em colapso por críticas insignificantes, se desesperam com pequenos fracassos e vivem ansiosas por problemas triviais. Isso acontece porque nunca treinaram sua resiliência. A prática estoica do treinamento do desconforto ensina que devemos buscar desafios antes que a vida nos obrigue a enfrentá-los. Isso pode ser feito de várias formas. Tomar banhos frios para aprender a lidar com o desconforto físico. Dormir no chão ocasionalmente para eliminar a dependência do luxo. Fazer jejuns intermitentes para fortalecer a autodisciplina. Enfrentar conversas difíceis em vez de evitá-las. Colocar-se em situações desafiadoras para expandir os limites da sua mente. O estoico não busca sofrimento desnecessário, mas se prepara para ele antes que chegue. Isso cria uma mentalidade de aço. Quando a adversidade real acontece, a mente já está pronta para enfrentá-la sem desmoronar. 3. A aceitação ativa do destino, transformando dor em poder. O terceiro e mais poderoso pilar da invencibilidade mental estoica é o amor fati, o amor pelo destino. Diferente da simples resignação, o amor fati significa abraçar tudo o que acontece com entusiasmo, como se tivesse escolhido cada evento da sua vida. Marco Aurélio escreveu: aceite de bom grado tudo o que acontece, pois nada acontece sem uma razão dentro da ordem natural. Isso não significa que devemos aceitar injustiças passivamente, mas sim que devemos parar de resistir mentalmente às coisas que não podemos mudar. O sofrimento nasce da resistência à realidade. Quando aceitamos completamente os acontecimentos, mesmo os mais difíceis, encontramos força onde antes havia desespero. Se você perdeu algo ou alguém, resista à tentação de lamentar eternamente. Em vez disso, pergunte: o que isso pode me ensinar? Se você enfrenta um grande fracasso, evite pensar: isso não deveria ter acontecido comigo. Pense: isso aconteceu, então o que posso fazer agora? Se um evento doloroso mudou sua vida para sempre, abrace-o como parte da sua jornada e faça algo poderoso com essa experiência. Os estoicos sabiam que a vida não segue nossos desejos, mas podemos transformar qualquer evento em força se tivermos a mentalidade correta. Esse é o segredo da invencibilidade mental. Não se trata de evitar a dor, mas de usá-la como combustível. Os estoicos acreditavam que o sofrimento não é uma maldição, mas uma oportunidade de se tornar mais forte. A única fraqueza real é fugir dos desafios da vida. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo. Isso significa que a verdadeira liberdade não está no mundo externo, mas dentro da sua própria mente. Você pode ser livre mesmo em meio às dificuldades, se aprender a governar seus pensamentos e emoções. A verdadeira invencibilidade mental não vem de evitar o sofrimento, mas de transcendê-lo. Quando você domina sua percepção, treina sua resiliência e aceita o destino com coragem, nada pode quebrá-lo. Você se torna como um rochedo no meio da tempestade. Os ventos podem soprar, as ondas podem bater, mas sua base permanece firme. O estoico não é apenas alguém que suporta o sofrimento. Ele é alguém que usa cada dor como combustível para se tornar ainda mais forte. Ele não foge das dificuldades, ele as encara de frente, sabendo que são oportunidades disfarçadas.